Olá, a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Passando para partilhar com você a porção diária da Palavra de Deus. E nós vamos falar sobre um assunto que vai gerar frutos, que vai gerar algo muito importante na sua vida. Fique comigo por alguns instantes para que nós possamos partilhar com você este grande segredo para que você possa colher frutos em abundância na sua vida. O texto que eu quero partilhar com você está em Gálatas, capítulo de número 6, e versículo de número 7, que vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o mais importante vem agora: porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Olha, esse texto é muito importante porque fala da questão da colheita e fala da questão da semeadura. Aquilo que o homem ele semear, ele vai colher. Perceba que Paulo ele vai ser muito categórico nesse texto. Ele vai dizer várias questões acerca do que se deve fazer ao próximo, do que se deve fazer uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, não se cansar de fazer o bem, é fazer algo baseado e guiado pelo Espírito. Então nós percebemos Paulo dando vários conselhos acerca da semeadura. Mas a grande questão que fica é que quando nós olhamos aqui para o fundo, nós vamos ver que o proprietário desta colheita, deste terreno, nós vemos que há uma abundância. Nós vamos perceber que há algo muito importante acerca de colher, porque na verdade o que é mais importante na questão da colheita? Porque alguém vai olhar agora os frutos, as espigas estão graúdas e daqui a pouco vai chegar o momento de colher. Mas o que é mais importante do que colher é semear. Mais importante do que os frutos e as espigas que estão grandes lá foi o momento do seu produtor, do agricultor, ele semear e colocar a semente na terra. A terra havia de estar preparada, a terra havia de estar adubada e em conformidade para que essa semente pudesse se desenvolver e gerar o fruto que agora está gerando. Mas a grande questão é que as pessoas elas se precipitam e muitas vezes semeiam errado, semeiam pelos olhos, semeiam pela sua própria vontade e semeiam na carne. E semeando na carne, Paulo vai dizer que essas pessoas semearam para a sua própria corrupção e para a sua própria degeneração e para a sua própria morte. Mas nós percebemos que Deus vai falar com Isaac aqui no texto que está em Gênesis capítulo de número 26 e vai dizer que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. E o que fica mais patente aqui é que Isaac, como seu pai Abraão, obedeceu e por fé ele ficou naquela terra, ele permaneceu na palavra que Deus lhe dera, de não descer ao Egito, de não se desviar para o caminho e para aquilo que o seu próprio coração e para que a sua própria vontade fosse. Ele não desceu ao Egito, permaneceu ali, e nós percebemos que a resposta de Deus veio na mesma proporção e no mesmo ano e naquele mesmo momento para a vida de Isaac. O versículo 2 vai nos dizer assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. A promessa que Deus fizera para aqueles que têm fé, para aqueles que obedecem a sua voz, foi essa, de que Deus o abençoaria, de que Deus seria com ele, de que se ele semeasse, certamente Deus mandaria chuva, Deus desenvolveria, Deus multiplicaria a sua semente e Deus o abençoaria e o tornaria grande. E foi assim com Isaac, e pode ser assim com a sua vida.
desde que você obedeça e comece a partir de hoje semear, mas semear no Espírito, semear dentro daquilo que Deus tem falado contigo, porque mais importante do que a colheita que você vai ver, que esse homem aqui vai ter, é o plantio, é a semeadura, é aquilo que você planta por fé, por aquilo que Deus prometeu e falara com a tua vida. Se posicione hoje, obedeça aquilo que Deus está te falando, semeie no Espírito e tenha certeza que você vai colher aquilo que Deus tem para a sua vida. E Deus te abençoe. Fique com esta palavra hoje para a tua vida. Semeie por fé, semeie no Espírito, e Deus, neste mesmo ano, pode te dar, pode multiplicar a tua semente, pode multiplicar aquilo que você precisa para sobreviver. Não vão faltar espigas no talo, não vai faltar azeite na botija, faltar farinha na sua despensa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe o seu celeiro, a sua casa, e prospere a sua vida. Deus te abençoe.